A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. A palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje para compartilhar com vocês está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Louvado seja Deus. Josafá, rei de Judá e Jerusalém, filho do seu antecessor, seu pai, o rei Asa, seguiu os caminhos do seu pai. Aboliu toda a idolatria de Judá e Jerusalém a outros deuses e ensinou o povo somente a adorar ao único Deus digno de toda adoração, o Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó, o seu Deus, o meu Deus. Ele recebe uma notícia em que os amonitas e os moabitas estão vindo invadir Judá, guerrear contra Judá e destruir Judá. Josafá, ele sabe que a multidão é muito grande. E ele teme, ele tem medo, é normal, a Bíblia diz que ele temeu. Mas no que ele temeu, ele passou a orar ao Senhor. E não só passou a orar ao Senhor, ele convocou todo o povo de Judá e Jerusalém para jejuar. Homens, mulheres, crianças, todos jejuando e orando e clamando socorro ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que após esse período de oração em jejum e clamor, que Josafá começa a conversar com Deus sobre a ameaça que ele está sofrendo desses inimigos. Que aí também ainda tinha o povo de Seir, que também era contra Judá. Aí a Bíblia diz que o Espírito vem sobre o profeta Jeaziel, no versículo 14, e vem a resposta de Deus para Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E a Bíblia diz que Josafá se prostra diante do Senhor e convoca o povo a continuar orando a Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vem dizer que Josafá diz ao povo: escutai ao seu Deus e aos seus profetas, e confiai no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem peleja por nós. No dia seguinte, Josafá reúne o povo, reúne o seu exército, e seguindo em direção à peleja, recebe uma instrução do Senhor de colocar os levitas na frente do exército armado. E a Bíblia diz que os levitas começam a entoar cânticos ao Senhor, começam a adorar ao Senhor. E os moabitas e os amonitas, descendo pela ladeira de Ziz, encontram o povo de Seir, que também é contra Judá, e a Bíblia diz que eles começam a brigar entre eles mesmos. Os inimigos começam a brigar entre eles mesmos e todos se matam entre si. A Bíblia diz que quando Josafá chega com o exército ao local da peleja, os inimigos estão todos mortos. E não só isso, há despojos que eles deixaram lá, ouro, prata. A Bíblia diz que foram 3 dias para recolher todo o ouro e toda a prata, todo o tesouro que os inimigos tinham deixado após se matar entre eles mesmos.
O que a Bíblia ensina com isso é que quando vem um grande problema sobre a nossa vida, você tem medo, é normal, você é um ser humano, você pode temer. Mas a Bíblia ensina que mesmo com o temor, devemos clamar àquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo é, o nosso Deus Todo-Poderoso. Josafá convocou o povo a orar. Nós devemos orar e jejuar e principalmente a adorar ao Senhor. Foi por meio da adoração que Deus confundiu os inimigos. Essas guerras ela persistem até hoje, só que hoje é no âmbito espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que as nossas armas não são carnais, não. Elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. É a oração, o jejum e a adoração. Atos capítulo 16, do 25 em diante, Paulo e Silas estavam evangelizando e foram presos. A Bíblia diz que às meia-noite Paulo não murmurou, Silas não murmurou, não, adoraram ao Senhor. E através daquela adoração as cadeias de muitos foram quebradas, de todos foram quebrados naquela cadeia, através da adoração de Paulo e Silas. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, não é nossa, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, de Deus. Adoração a Deus, e Deus desfaz toda a obra do diabo. Não sei o que você está vivendo, não sei qual é a luta que veio contra você, não sei qual é a notícia que veio para você. Paulo ensina que a gente tem que andar em constante oração para quando vier o dia mal não tem data, você nunca sabe, de repente está tudo bem, de repente vem a luta, vem a peleja, vem a mal notícia. O diabo afrontando você, mas deixa eu te dizer, na carne você não consegue vencer o diabo, não temos condições nenhuma, nem suas potestades, mas no espírito sim, porque é Deus quem peleja por nós através do jejum e da adoração. A Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Não é só adorar na igreja, não é só adorar quando tudo estiver bem, não. É justamente na hora da peleja, na hora da mal notícia, na hora da angústia, na hora da aflição, ter forças para orar e jejuar e adorar ao Senhor. E sabe o que acontece? A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Então não importa a sua situação. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Precisando, louve. Seu louvor invade os céus. Vocês mulheres não têm noção do que é você às vezes ali lavando roupa, às vezes você está ali lavando um prato e vem a mal notícia, você está ali chorando, mas está adorando. Essa adoração destrói as fortalezas do inferno e Deus, Ele nos dá a vitória. Toma posse dessa palavra, toma posse da sua vitória. Jejue, ore e adore, clame ao seu Senhor, porque é um Deus que nunca perdeu uma guerra. E o inimigo já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante. Nossa luta não é contra o ser humano, não. Às vezes você quer brigar com um ser humano que se levantou contra você. Não, nossa luta não é contra os seres humanos. Nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. É só na oração e no jejum repreendendo os demônios. E eles já caíram por terra pelo poder que há no nome de Jesus. E a vitória é nossa. Toma posse dessa palavra. Toma posse da sua vitória. Continue crendo que Deus Ele já te deu vitória. E sabe o que vai acontecer? O mesmo capítulo 20, versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em seu redor. No meio dessa peleja, adore. Você ainda vai colher tesouros, prosperidade e vai ter descanso. Louve, adore. A sua adoração invade o céu. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo pelo poder que há no nome de Jesus.
Shalom. E a paz que excede todo entendimento, que seja dentro do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.